Olá, 6 de dezembro, jogo Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. O Santos é rebaixado do Campeonato Brasileiro. No fim do jogo, violência dentro e fora do estádio. E hoje eu trouxe uma pessoa que vai falar um pouquinho desse perfil, dessa pessoa que sai quebrando tudo, botando fogo em ônibus, enfim, aquilo que você viu nas telas da TV, enfim. O nome dela, da pessoa, é a psicóloga Jacicleide Aragão, e ela é especialista em comportamento humano. Obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite, Raton. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre essa temática que realmente eu também moro em Santos e o quanto nos atravessou tudo isso, não é mesmo? Eu vou, nós sempre fazemos as pessoas falando na rua, a impressão que elas têm, você vai ver, é bem dinâmico aqui, tá? Mas a primeira pergunta, vamos abrir a nossa conversa aqui. Vamos lá. O que leva ao nível de agressividade dessas pessoas? O que leva uma pessoa a ser agressiva nesse ponto? Olha, é bem interessante essas questões, que às vezes a gente procura um fator isolado. E nada é muito isolado, né? Toda essa questão desse vandalismo, da violência no futebol, tem inúmeros estudos já sobre isso. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Eu falei aí até da minha formação em genética do comportamento humano pela USP, e a gente estuda muito isso. Uma das pesquisas que é mais interessante, né? Acho que nos ajuda a elucidar um pouquinho disso, né? Desse vandalismo, é uma pesquisa que foi feita em 2018 pela Universidade de Oxford com torcedores, né? Fãs de futebol brasileiros. E aí que mostra que não necessariamente, né, esse comportamento tem a ver com desajuste social em outras áreas, mas que é justamente esse sentimento de grupo, e acho que a gente vai ter outras perguntas aí para elucidar um pouco mais, o quanto coloca dentro desse sentimento grupal e que leva a isso, né, essa proteção do grupo, toda essa idealização, e acaba levando a esses comportamentos. É uma pergunta que eu ia fazer depois, mas você já adiantou que Opa! você... Né? Mas então não é uma... Se ele estivesse sozinho, então ele não faria isso. Com certeza. Muita gente olha para essa questão. Será que tem um desajuste social? Então, Sim. Quando a gente olha o comportamento de grupo, nós somos seres sociais, né? Então, tem as questões que são do individual. Então, é bem interessante a gente ver o quanto fãs de futebol, né, os torcedores, tem uma grande maioria ainda no Brasil, né, de homens. E o quanto foi negado ao homem até mesmo o direito de sentir, não é mesmo, Raton? Então, assim, o homem não chora e outras questões. Então, o homem sempre se fortalece dentro disso, de blindar emoções, de blindar todas essas questões de como passar. E aí é bem interessante porque, no individual, né, às vezes, o comportamento, por mais que ele tenha essa explosão, ele não tem o reforço. Mas, quando você tem grupos, como os grupos de futebol, nós temos uma questão que é de psicologia evolutiva, de questões tribais, né? Se a gente estuda a história, o quanto é a proteção do grupo contra o outro, contra o inimigo. Por isso que é muito normal também, inclusive, com as outras torcidas organizadas, porque eu estou defendendo o meu clã, né? Então, esse comportamento violento, ele se reforça por uma proteção do grupo, que foi um pouquinho diferente do que aconteceu no vandalismo do rebaixamento, porque é quase como se fosse contra o próprio time, né? Mas muito por esse esvaziamento de uma idealização, né? Estuda-se o quanto a identidade pessoal de torcedores de futebol tem uma coesão, né? Se funde com a identidade do torcedor. Eu deixo de ser, né, a Jacicleide Aragão individual, mas eu sou a torcedora. Tanto que tem gente que se apresenta a primeira coisa e fala que não, eu sou torcedor e é até morrer. E se a gente olha os hinos, se a gente olha os gritos, reforça essas questões, né? Então, quanto é importante a gente perceber isso. Nós vamos ver aqui uma pessoa, entrevistamos algumas pessoas na rua, vamos ouvir algumas dos nossos entrevistados. Vamos lá. De imposto, devia cobrar dele e não aparecer mais em estádio nenhum. Você acha que isso tem uma solução? O governo pode fazer alguma coisa? Não, identificar e cobrar de cada um o estrago, né? Ele acha que as pessoas que fazem isso têm que ser penalizadas. Você também não? Sim, é claro que a gente tem que olhar uma questão que é muito importante, né? Nós somos seres que pertencemos a uma sociedade, nós temos regras para cumprir. Por isso que os estudos, o que eles apontam até como uma possível solução para essa redução dessa violência entre as torcidas e tudo mais? O estímulo. Não, na verdade, o estímulo por parte dos grupos, porque o que a gente tem que entender, né, Raton? A gente não pode eximir
a culpa das torcidas organizadas e dos clubes, porque eles fazem parte, né? Sim. É conjunto. Sabe quando a gente fala do filho, olha, a responsabilidade dos pais juntos, não tirando a questão de culpa, mas responsabilidade. Então, o ideal seria que, né, torcidas organizadas, clubes, incentivasse, né, atos pró-sociais, né, que é justamente para aumentando esse valor e essa percepção de sociedade, de ética, do se voltar para o outro, isso reduz a violência pela violência. Mas, claro, a partir do momento que teve, né, uma depedração, destruição de patrimônio, tem que ter as responsabilizações e as penalizações, não simplesmente pelo ato, então, punindo, vai aprender. Não, mas é porque é o que é viver em sociedade. Então, a gente não pode retirar essa questão. Outra pergunta que eu queria te fazer. Existe um perfil precoce? A pessoa percebe isso na pessoa? Você já... Ou seja, a psicóloga percebe esse menino, ou esse rapaz, ou essa pessoa, essa moça, ela tem essa tendência a se juntar em grupo e, quando juntando em grupo, vai fazer uma... É perceptível isso? Bora lá, né? A gente sempre fala de onde vêm os comportamentos. Exatamente. Né? Então, tem questões que são genéticas. Hoje, nós estudamos até marcadores epigenéticos que vai passando de geração para geração, como que a gente se comporta dessa forma. Tem questões que são de personalidade e as questões que são a partir das experiências que o indivíduo viveu toda a sua vida, aliás, desde da idade aí uterina, e como ele vai se desdobrando a partir disso. Então, claro, quanto mais uma pessoa está exposta a um ambiente que é violento, porque não tem aquela questão separada, é uma coisa psicológica, outra... Não, nós somos seres biopsicossociais. Então, tudo que acontece está interligado. Vou te dar um exemplo básico. Tá. Você vai lembrar da última vez que você ficou com raiva. Provavelmente, seu coração disparou, às vezes a gente tranca a mandíbula. Né? O que acontece ali? Né? Os olhos dilatam, a respiração fica mais rápida, você tem descarga de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. Nós somos seres integrais. Então, uma partida de futebol, o cara está no ápice do negócio. Partida de Chorou, futebol, travou, mexe tudo. Lembra a questão da fusão de identidade que eu te trouxe? Então, eu tenho algo por que lutar, eu tenho algo que me pertence. É aquela coisa que a gente fala assim, a gente briga com o irmão. Você tem irmãos? Tenho vários. A gente briga com o irmão, mas se alguém lá fora, quando é criança, se alguém de fora olhar para o nosso irmão, acabou a vida, né? A gente sai na defesa. No grupo de futebol, né, no grupo ali na torcida, vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, eu sou santista, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, isso se torna a minha identidade. Então, junto com o outro, nós vamos nos fortalecer. Né, e vamos seguir ali junto. Então, tem coisas que é bem complexo. E é muito intenso, né? E, no caso, podemos falar especificamente da partida do Santos. Eu gosto muito de acompanhar isso. Então, já tem alguns anos que tem algumas questões e foi um jogo que foi muito significativo, né? Porque até quase o último segundo você foi para a idealização, para a esperança. Então, se não tivesse acontecido aquele último gol... Tá vendo? Né? Nós somos invencíveis, somos um dos poucos times paulistas que nunca caímos para a Série B. E aí, de repente, você destrói tudo isso. E, naquele momento, tem toda a frustração, toda a insatisfação, mas o saber que o depois dali também, né? Na conversa com os amigos e com os outros que são dos outros times, que é a questão do tribal, né? De como a gente se junta, de tudo que ele sabe que vai acontecer. Então, é muita coisa acontecendo no nosso corpo ao mesmo tempo. Nada é isolado, percebeu? Diogo, vou ver se a gente coloca mais uma imagem de uma pessoa falando, ou até da situação lá na Vila Belmiro. Será que a gente tem aí na técnica? Aí tem. Vamos lá? Olha lá, Caralho, rapaziada, o bagulho tá louco. Esse aí, o ônibus pegando... Olha lá, nossa senhora. Então, o cara chega a esse ponto, né, de fazer uma coisa dessa, tem que estar no ápice do transtorno aí, né? Não transtorno, porque quando a gente está falando de transtorno, a gente está falando de doença, né? Ah, entendi. A gente não está falando disso, a gente está falando de um comportamento social, efetivamente. E isso é um perigo, né, Raton? Como eu falei, nada é isolado, tudo é conjunto, né? Então, assim, às vezes, sei lá, se a gente pega um carro, se você não colocar água, vai danificar outras peças, mas pela falta da água, não necessariamente por problemas naquela peça. Não é assim que funciona? É verdade. Então, assim, o nosso modelo de sociedade também vem mudando e vem nos esvaziando dessa conexão humana. A gente vê a reatividade, por exemplo, das pessoas hoje em redes sociais. Então, quando você tem algum comentário, como que é tão forte essa questão?
Já tem um preconceito, já vem, o cara já vai falando. Nós vamos perdendo essa questão, né, do pensar no outro. Por isso que eu falei o quanto é importante nós incentivarmos o tempo todo e que os times, né, ali os clubes e as torcidas incentivem esses comportamentos pró-sociais, porque muitas vezes o único núcleo social, para além da família que a pessoa tem, é o clube. Então, percebe o quanto é complexo todas essas questões e ele vai perdendo isso de vista de, poxa, se eu estou tocando fogo no ônibus, eu prejudico trabalhadores, né? Os moradores ali, a Vila Belmiro é cheio de idosos ao entorno, né? Tem hospitais, então, o quanto tudo isso impacta. Então, nós vamos tendo um esvaziamento de nossa identidade social mais amplificada e ficamos presos ali só na identidade social do time de futebol, o que é muito complexo. Então, nós precisamos cada vez mais nos fortalecer como sociedade, buscando esses valores e esses vínculos, que até o nosso modo de vida hoje, né? Antes a gente morava tudo em casa, sentava na rua, brincava ali com os colegas. Hoje são prédios verticalizados, ninguém vê ninguém. Tudo muro alto. Tudo. O trabalho totalmente remoto, muitas vezes, você não vê uma pessoa ali de carne e osso. Então, nós vamos perdendo coisas que são muito essenciais e nós somos seres sociais, né? Nós estamos bem próximo do nosso fim, que é o podcast. Nossa, rápido, é muito não é rápido. isso? Nosso podcast é rápido e esse assunto é bem interessante, mas a gente tem que ser bem sucinto. Os pais podem criar fanáticos, pessoas desse nível, assim, eles incentivar a isso? Porque a gente vê muita criança no estádio e a criança automaticamente está ali torcendo, que vê o pai naquele ímpeto, também vai ser assim, e aí vê aquela violência toda. E talvez ache que isso é o certo, não sei. Isso influencia? Olha, a gente sempre fala, né, que qual que é a diferença do remédio e do veneno? É a dose. Muitas vezes uma coisa que você toma para curar, se você tomar em excesso, né, pode até te levar a óbito, né? Alguns remédios aí e causar outros prejuízos. Então, é muito bacana quando se tem, né, essa identificação que o pai ali ou a mãe, né, outra pessoa, um tio, alguém da família, por um time, porque isso vai criando vínculo e tudo mais. Mas, claro, se essa pessoa, que é esse adulto de referência, tem um comportamento violento ao lidar com isso, nós seguimos o comportamento por modelação. Então, de fato, né, essa criança vai sendo modelada. Então, é um pai que descontrola, que quebra tudo em casa mesmo. Em todos os sentidos, não é só em futebol. Não em todos os sentidos, você vai modelando. Às vezes, a criança consegue ir para o extremo oposto, né, porque nós modelamos o comportamento ou seguimos, ou às vezes vamos justamente para o extremo oposto. Mas é muito comum, então vai reforçando. Então, é uma questão, né? Eu gosto até quando a gente olha para o ECA, criar uma criança é responsabilidade de todos nós, até da sociedade. Então, todos esses valores eles vão ser passados por todos, mas dentro da casa, né, dentro do núcleo mais restrito dele, a coisa é muito mais intensa, né? Porque são os modelos que a criança tem desde sempre. Nós vamos ouvir mais uma pessoa na rua para ver a opinião dela e tal. Vamos lá. Bom, aí eu não vou falar do torcedor, vou falar de brasileiro. O brasileiro mal educado, seja ele santista ou seja ele de onde for, ele é simplesmente um mal educado. Vandalismo não tem nada a ver com esporte. Rebaixamento de clubes, outros clubes também já foram rebaixados, né? O que não justifica nenhum tipo de vandalismo, nem de santista, nem de nortista, nem de sulista, nem de nenhum ser humano que seja considerado o bem educado, o social, né? Se nós somos considerados capazes de viver em sociedade, então nós devemos respeitar as regras de que a sociedade impõe para todos, né? Então tem que ser assim, tanto para santista, para do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, porque esses também já foram rebaixados, né? Esses também já passaram lá pela experiência, né? Então, não é porque agora aconteceu, é a primeira vez e tal, nós não podemos levar por esse caminho, nem por conta de esporte e nem por conta de motivo nenhum, porque não existe a verdadeira motivação para o vandalismo. O senhor acha que isso é uma falta de caráter ou é do lado psicológico da pessoa? Eu não digo que é uma falta de caráter, eu digo que é falta de educação do brasileiro em si, de cultura. E está faltando muito aos brasileiros hoje, principalmente o mais jovem, aquela educação que vem do berço, educação de papai e mamãe.
né? Aquela educação que vem do berço, porque muitos ali já passaram por um curso superior, por uma faculdade, mas estão praticando vandalismo. Então não é por falta de educação científica, é por falta de educação dentro de casa, é por falta de amor. Não conhecem o amor verdadeiro, que o amor verdadeiro educa e forma cidadãos bem educados para viverem em sociedade, respeitando leis, regras e normas, né? Então eu acredito que seja assim, seja para todos, independente de ser torcedor do Santos, torcedor do A, do B, do C, mas ser cidadão brasileiro educado, isso é essencial. É isso, né? Ótimo. Você acabou falando exatamente isso, né? Exato. Que a pessoa vai vendo por modelos mesmo, né? Então ela vai. E agora, uma última pergunta, depois eu quero que você fale, né? Fica à vontade para encerrar, do jeito que você acha interessante. Como mudar isso desde cedo? Né? Como pode ser mudado? Já você tem aquele comportamento, você é um adulto e é difícil mudar o adulto, né? E como é que você começa a falar, não, tá errado, eu tenho que mudar eu mesmo para mostrar para o meu filho que é o contrário. Dá para fazer isso? Não? Dá. Você falou uma coisa que é bem interessante, né? Você falou, é difícil mudar o adulto, mas é possível. Acho que você deve ter ouvido algumas pessoas que, por exemplo, são torcedores fanáticos e por perceberem e saber que é mais explosivo, não foram no jogo. Não sei se você teve contato com pessoas eu entrevistei assim. uma pessoa assim, exatamente. Aconteceu muito. Eu, né, tive conversas Vai ter aí confusão com vários, lá. assim, e perceber que se tiver, eu não vou dar conta de mim, né? Então, o se perceber, eu tenho a experiência clínica, né, Raton? É muito gratificante, porque a gente fala que no consultório a gente vê a vida de verdade, pelo lado de dentro, que você não mostra para os outros, porque, de fato, a gente tem o que pode e não pode mostrar, ali a pessoa consegue trazer. E eu já tive muitos homens, muitos, que literalmente, alguns, né, dá a entender, né, dentro do discurso, mas uns falam exatamente essa frase, né? Eu vim aqui porque eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Porque muitas vezes se percebe, às vezes por uma questão profissional, por uma questão de relacionamento afetivo, quando começa a complicar, mas muito por conta dos filhos. Então, acho que assim, nunca é tarde para que a gente olhe para a gente, para que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento e para a gente consiga realmente mudar, porque nós sentimos também quando esses comportamentos não fazem bem nem para a gente, não é verdade? Então, cada vez mais incentivar aí essa questão. Ele trouxe muito bem, adorei essa reportagem, né, que ele falou da questão do amor, da educação, o quanto nós precisamos respeitar as questões sociais, o direito do outro, ele sempre vai até onde o meu vai também. Então, conviver em sociedade. Então, incentivar cada vez mais em todos os espaços esses valores, né, o olhar para o outro, a empatia, o tirar o olhar só de nós é muito importante. Perfeito. Jacicleide, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito legal. Espero que você venha mais outras vezes falar sobre esse comportamento humano. Opa, tão difícil da gente lidar. Tem tantos vieses e tantas áreas e tantas coisas para a gente falar. Acho que é isso, né? Hoje, eu sempre brinco, a expectativa de vida está passando dos 90. Então, não tem idade para aprender. Então, eu tenho 40, 50, 60, não importa. O que importa é, se hoje eu percebo que algo não está bem, vamos olhar para isso para viver melhor lá na frente. Perfeito. É isso aí. O Pode Povo fica por aqui, toda quinta. Aqui é jornalismo. Vem com a gente.